Iniciamos a gravação da aula. Deixa eu colocar aqui a apresentação para vocês. Compartilhar a tela. E aí, professor? Então, beleza. Então, vamos iniciar com a correção do exercício, né? A correção da atividade de ontem. E a correção, e o exercício de ontem era exatamente essa estruturinha aqui, né? Então, eu tenho aqui duas hastes. Então, elas não são cabos exatamente, né? Cabos, mas elas são duas hastes e elas estão se encontrando aqui nesse nó, no ponto B, e tem uma carga aplicada aqui no ponto B. Então, o que acontece? Se eu tenho aqui um nó e eu tenho uma carga aplicada no nó e nenhuma carga aplicada ao longo da minha haste, né? Então, isso caracteriza um sistema de cabos ou hastes e isso me permite fazer o cálculo por meio do método dos nós, tá? Então, isso é importante. Lembrando que se eu tivesse, por exemplo, uma força aplicada aqui, eu já não poderia utilizar o método dos nós, tá? Porque eu tenho uma força, aqui ó, uma força aplicada fora do nó, ela tá aqui ó, no meio da barra. Isso faz com que surjam outros tipos de esforços além de normal e esforço cortante, tá? Aliás, além de normal, esquece aqui, tá? Além de normal, seja ela de tração ou seja ela de compressão, né? Ela surge aqui um esforço cortante e uma flexão, tá? Então, na treliça ou em sistemas como esse, a única força que a gente tem agindo, né, a força interna agindo nesses cabos, são as nossas forças normais, sejam elas de compressão ou de tração, tá? Então, por isso, a gente pode calcular dessa forma. Ô, professor. Peraí, tem gente com dificuldade de entrar, pera lá. Então, beleza. Então, sendo assim, pessoal, a gente vai ter que transformar esse sisteminha aqui de cabos em forças, né? Que é o que a gente chama de ECL, diagrama de corpo livre, tá? Então, quando a gente transforma em forças, a gente tem um diagrama de corpo livre, certo? E aí, a gente vai utilizar para cálculo das cargas internas as forças aqui, ó, em x e em y igual a zero. A somatória de forças em x igual a zero, a somatória de forças em y igual a zero. Tá? Por quê? Porque eu assumo que essa estrutura, ela está o quê? Estática, ela está paradinha. Então, ela está em equilíbrio. Então, eu posso usar essa relação aqui de forças de equilíbrio igual a zero, tá bom? E aí, aqui a gente tem, então, o nosso sisteminha de forças, né? Então, eu tenho aqui a minha carga aplicada no ponto B, que é a força de 30 kN. Aí, eu tenho aqui nessa direção dessa haste, eu tenho aqui, ó, a força AB. Tá? E aqui na direção dessa haste, eu tenho a força BC. Tá? Por quê? Porque ela vai do ponto B e chega até no ponto C. Ela não tem a ver necessariamente com o tamanho da haste, né? Ela só tem aqui a mesma direção. E o sentido sou eu que dou. Então, o sentido a gente sempre vai colocar a flechinha apontando aqui, ó, saindo do nó, tá? Então, antes de começar o exercício, eu coloco as duas apontando para a saída do nó, certo? É como se eu estivesse puxando esse nó. Eu faço essa consideração, certo? Aí, outra coisa que a gente tem que observar é o seguinte, qual que é a angulação que existe, então, entre essas forças? Por quê? Porque aqui a força BC, ela está fora do eixo X e do eixo Y. Ela não está em nenhum dos dois. Professor. Então, eu vou ter que decompor ela, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Para isso, Professor. eu preciso saber qual é o ângulo. Eu acho que ele não tá escutando não, Denilson. Peraí. Verdade, eu vou falar no chat aqui. Pessoal, vocês não estão me escutando? Oi, Gabriel, vocês não estão me escutando?
Ah, eu entendi. Vocês estão falando e eu não estou escutando. Isso, tá escutando agora? Alô? Tá. Como será que eu desmuto vocês? Alô? Acho que eu achei. Alguém pode falar alguma coisa aí? Alô? Professor? Vai falando aí, Gabriel. Se alguém puder falar alguma coisa, A gente tá tá falando. falando, não estou escutando. Batendo um papo aí. E aí, professor? E agora? Fala de Alô? novo. Professor? Professor? Alô? Ah, Alô? continua falando, que eu estou mudando aqui as Alô? configurações para ver se eu escuto. Vai falando. Alô? Trabalhou hoje, Professor? Gabriel? Hoje não, hoje não. Hoje tô de Ô, folga, Gabriel, né? como assim? Não. Essa Ué? semana eu tirei a folga. Ah, não, aí é vida boa. Para. É nada. Não, a gente trabalha todo dia, não é de vez em quando. Não. É só essa semaninha, Márcia, é férias. Meu computador estava sem som. Agora eu já coloquei o som aqui. Acho que Tá vai dar. escutando, professor? Agora eu tô. Aí. Então, Aí, beleza, professor, vamos lá. agora vai. Agora vai. Professor, só Então, uma eu tava pergunta já, muito logo de quieto. cara. Oi? Professor, Oi. a força, ela é sempre saindo do nó nesse tipo de problema aí? É. Sempre Uhum. saindo do nó. Isso, eu sempre considero ela saindo do nó. Por quê? Porque depois, se ela der negativa, eu sei que ela é de compressão. Entendeu? É por essa convenção. Que aquele vetor AB ali, eu entendi que ele estaria a força contrária para poder zerar com o Então, B, A contra o aham, B. ele tá contrário, né? O sentido real dele não é esse. Só que Aham. para resolver o problema, eu considero ele como o sentido real saindo, porque daí no final das contas eu vou chegar que ele é um valor negativo. E aí, por ele ser um valor negativo, eu sei que ele está comprimindo, entendeu? É só por isso. Entendi. Por outro lado, Beleza. mas ó, por outro lado, se você considerar que ele está comprimindo e ele der um valor Uhum. positivo, porque daí ele vai ter que dar positivo. Então, ok, Uhum. você já sabe que ele está comprimindo, entendeu? Agora, Entendi. se você considera que ele está comprimindo e deu um valor negativo, então quer dizer que ele estava tracionando, entendeu? Certo. Só que para não acontecer esse tipo Uhum. de confusão, principalmente quando eu tenho uma treliça grande, então a gente considera sempre saindo, porque daí sempre dá positivo quando é tração e vai dar negativo quando for compressão. E aí eu sei quais estão sendo comprimidas e tracionadas de forma mais fácil. Ô, professor, mas ali no nó A também tem a compressão, não tem? No nó A, Aí seria negativo ou também seria positivo? Do A não. indo pro B. Do A indo para o B. Então, calma aí. Ó, porque daí eu não tenho que observar o nó. O nó que eu estou observando é esse aqui, ó. Certo? Então, daí eu vou olhar só o que está saindo dele. Então, daí eu tenho a força AB e a força BC. É só isso que eu observo. Isso aqui, Mas o restante, eu esqueço. o que eu queria saber, por exemplo, se calcular de B para A não vai dar diferença. De B para A, não. Ah, tá. Força B ou força BA é a mesma coisa. Entendi. Entendi. Tá? Força AB ou força BA ou força BC ou força CB é a mesma coisa, tá? Não, tá, é um triângulo, mas aí, tipo assim, se você mudar a convenção ali e trabalhar com a figura ao contrário, vai mudar o sinal?
Com a figura ao contrário. Como fez essa figura ao contrário? Ao contrário, assim? É. E a gente tivesse que calcular. Vai mudar o Tá. sinal nesse caso aí? Porque se der tração, você convencionou que é positivo. É. Né? Daí o nó seria aqui, né? Se fosse ao contrário. É. Então, daí eu teria que colocar minha força aqui, daqui para cá, e a minha força daqui para cá. Isso. Entendeu? Só que daí é outra estrutura. Entendi, mas vai ser a mesma coisa o sinal. Mesma coisa. Eu sempre tenho que estar saindo do nó, isso que importa. Que daí, se ela der negativa, eu sei que é de compressão. Agora, se ela estiver chegando no nó, então, por exemplo, ó, se eu tiver a minha estrutura assim, ó, vamos supor que aqui é a minha estrutura. Agora vamos desenhar os nós. Então, aqui é o nó. Imaginem que eu colocasse ela aqui, ó, a minha força chegando no nó. Então, eu estou considerando que essa barra é de compressão, porque a força chegando no nó significa que minha barra está sendo comprimida, entendeu? Ah, agora eu entendi, professor. Tava pensando de outro jeito. Ah, tá. Não, é assim, Tá, valeu. beleza? É a convenção, né? A gente trabalha aqui nesses casos, tem muitas convenções de sinais para poder conversar da mesma forma, tá? Então, aqui, beleza. Então, eu coloco essas forças saindo do nó. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir qual que é a angulação aqui entre essas duas, entre a força BC e a horizontal ou a vertical, tá? Só que daí, o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui nesse desenho? Eu tenho um triângulo, e aqui eu tenho um triângulo com base 2 e altura 1,5. Se eu fizer o Pitágoras aqui, né, porque ele é um triângulo retângulo, eu descubro que a minha hipotenusa é 2,5. Ou seja, eu tenho um triângulo com essas proporções, né, que é o próprio tamanho dele, né? Então, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1,5 e aqui eu tenho 2,5. Lembra que ontem a gente trabalhou lá com aquele triângulo 3, 4, 5? Aqui é a mesma coisa, a gente trabalha com triângulo 1,5, 2, 2,5. Né? Então, em vez de a gente achar um ângulo aqui, ficar trabalhando com cosseno e seno, que daí acaba trazendo muita aproximação para os meus resultados, então é melhor trabalhar dessa forma. Quando que eu não vou trabalhar dessa forma? Quando eu tiver um número muito aqui. Então, quando o meu número aqui, se aqui fosse 2,679, aí não adianta muito, entendeu? É melhor trabalhar direto com o cosseno, certo? Ou quando ele já me der o ângulo direto. Mas quando eu tiver a opção de trabalhar, e aí eu verifico que eu tenho números aqui que são tranquilos de se trabalhar, é melhor a gente trabalhar dessa forma. Eu acho mais prático, mas isso é um critério de vocês. Quem quiser achar esse ângulo aqui e fazer, tá livre, tá? É à vontade. Beleza? Mas aí aqui eu só achei esse 2,5 aqui através do Pitágoras, tá? Do Teorema de Pitágoras. Só deixa eu mudar aqui um negócio que ficou errado. Aqui, ó, é 100. Aí. Então, beleza, pessoal. Aí a gente vai começar a fazer o quê? As nossas equações de equilíbrio. Então, eu vou ter a fx igual a 0. E eu vou ter também a minha somatória em fy igual a 0, certo? Então, quem que eu vou ter aqui no eixo x? Então, no eixo x, olhando aqui, eu vou ter quem? A minha FAB, que está inteira no eixo x, e a minha FBC, que vai ter uma componente aqui, ó, vai ter uma projeção no eixo x, que no caso vai ser a minha FBC x, tá? Então, a gente vai ter que colocar essas duas forças na somatória de forças em x. A FB, ela está integralmente no eixo x, então, como ela está apontando para o lado negativo, né, então, se eu colocar aqui, considerar que o meu eixo positivo vai ser aqui, ó, o meu eixo positivo em y é para cima, e o meu eixo positivo em x
é aqui apontando para a direita. Tá? Então, aí o que vai acontecer? Essa FAB é negativa, então é menos FAB. Certo? Aí, a componente da minha FBC aqui, ela vai estar também apontando para a direita, para a esquerda. Então, ela também é negativa. Aí, eu coloco aqui FBC, e aí, por quem que eu vou multiplicar? Eu vou multiplicar pela minha componente horizontal do meu triângulo, porque eu estou projetando ela em X, e dividir por quem? Pela hipotenusa do meu triângulo, que é a proporção aqui, na proporção, o tamanho do meu vetor, a intensidade do meu vetor. Então, eu multiplico por 2 e divido por 2,5, certo? Aí, pessoal, eu igualo a zero, por quê? Porque eu fecho assim a minha equação. A somatória de forças em Y vai ficar o seguinte, eu vou pegar, deixa eu apagar que já ficou bagunçado. A somatória de força em X vai ser o seguinte, em FY vai ser o seguinte. Eu vou ter aqui a minha componente da FBC projetada aqui no eixo Y, certo? Então, eu vou ter aqui o meu vetor FBCX, e aí, com isso, eu vou só multiplicar, então, pela altura desse triângulo, que é 1,5. Por que pela altura? Porque ele é a componente na vertical. Como eu quero aqui o meu vetor na vertical, que é o FBCX, é só pegar o FBC, multiplicar por 1,5 e dividir pela hipotenusa, que é o 2,5. Então, FBC vezes 1,5 dividido por 2,5. Positivo, porque ele está apontando para o lado positivo do eixo. E aí, eu tenho que colocar esse menos 30 aqui também. Por quê? Porque o 30 kN ele está inteiro no eixo Y e ele está apontando para baixo. Então, menos 30. Tá? Então, aqui eu completo a minha equação de equilíbrio em Y. Né? E aqui a minha equação de equilíbrio em X. Certo? Então, a gente não esquecendo de nenhuma parcela, fica tudo sob controle. Tá? E aí é só dar continuidade. Então, vamos lá. Chegou alguém. Aí. Então, vamos resolver. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar lá a nossa somatória de forças em X e a nossa somatória de forças em Y e montar um sisteminha de equações 2 por 2. Por quê? Porque eu tenho duas incógnitas, então, tendo duas equações, eu resolvo. Oi. Deixa eu só tirar uma foto da tela anterior, rapidinho, um segundo. Sim. Você quer que eu apague esses desenhos? De boa. Aí. Então, beleza. Ó, e eu também Obrigado. deixei a apresentação para vocês lá no estúdio. Depois é só baixar depois, se precisar. Beleza? Aí, pessoal, então a gente tem então duas equações e duas incógnitas. Eu acho que o Gabriel perguntou lá no chat o que é essa normal. Normal é a força, tá? Então, lembra lá que a gente, quando ia calcular a tensão, a gente tem uma força sobre a área? Essa força, ela vai ser uma força normal ou ela vai ser uma força cortante, né? Até então. Né? Oi. Nesse caso, por que não teve que multiplicar pela aceleração da gravidade, já que a força está para baixo? Porque aqui, ó, ele já dá em quilonewtons. Entendeu? Ele não é uma massa, ele já é uma unidade de força. Entendeu? Ah, tá, beleza. Só quando não é que tem que multiplicar. Só quando é quilo, grama, que daí é uma unidade de massa, aí eu multiplico pela aceleração da gravidade. Beleza, obrigado. Beleza? Então, essa força normal, ela é a força que está agindo, justamente são essas forças aqui, ó. Elas estão agindo na mesma direção da minha barra, na direção longitudinal da barra, né? Então, se eu fizer aqui, ó, um corte de seção transversal, essa força, ela é perpendicular à seção transversal. Logo, ela é uma força normal à barra, tá? Então, ela é perpendicular à seção transversal, então ela é normal à seção transversal, então, por isso, ela é uma força normal. Quando eu tenho um sistema de barrinhas assim, as únicas forças que existem são as forças normais, tá? Então, eu só tenho força normal aqui nessas barras. Então, a única coisa que eu vou me preocupar quando eu tenho uma treliça, por exemplo, é com a tensão normal. Eu não tenho aqui, ó, uma força aqui assim, ó,
que está paralela à minha seção transversal, que está tendendo a cortar, que seria uma tensão de cisalhamento, né? Então, entreliça não tem tensão de cisalhamento, que seria aquela tensão tal. Eu só tenho qual? Eu só tenho tensão normal. Certo? Então, na barra, quando eu vou calcular uma treliça, eu só vou me preocupar com a tensão normal, porque nesse tipo de sistema eu só tenho força normal agindo, certo? Mas se ficar alguma dúvida, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, tá? Mas aqui, ó, enquanto isso, a gente vai resolvendo o nosso sisteminha. Então, daí, aqui, primeiro, eu peguei essa equação aqui, número 1, e joguei aqui, ó. Nossa. Ó, peguei essa equaçãozinha, deixa eu pegar uma marca-texto que é melhor. Peguei essa equaçãozinha aqui e joguei aqui para o lado. Aí eu fui fazendo o quê? Isolando o FBC, porque aqui ele é a única incógnita nessa equação. Então, eu passei o 30 para o outro lado, aí eu passei aqui essa fração inversa para o outro lado, 30 vezes 2,5 dividido por 1,5, 50 quilonewtons. Então, logo, minha FBC é 50 quilonewtons. Deu positivo, pessoal, ou seja, é uma força normal de tração, tá? Então, não é uma força normal de compressão, certo? Se tivesse dado negativo, seria compressão. Tendo essa força BC em mãos, eu consigo calcular a minha força AB, né, com a outra fórmula. Então, aqui eu anotei minha força BC, peguei a minha equação de cima e joguei aqui para o lado. O que eu fiz? Substituir a força BC aqui por 50. Reparem que o sinal continua, ó. Se ela tivesse dado menos 50, eu teria que carregar o sinal. Teria que ter colocado o sinal aqui, ó, menos 50. Aí menos com menos daria mais. Mas, como ela deu positiva, eu continuo normal, certo? Aí, eu joguei aqui essa parcela inteira para o lado de lado igual, ficou positiva. Aí, eu fiz 50 vezes 2 por 2,5, deu 40. Só que deu negativa por quê? Porque aqui estava negativo, aqui estava positivo. Multiplicando aqui por menos 1, a gente tem que o FAB é positivo, e essa tensão aqui, e essa parte aqui é negativa. Então, deu menos 40 no final das contas, a minha força FBA. E aí, aqui a gente tem um sinal negativo, ou seja, FBA é uma força de compressão, tá? Porque ela deu negativa, certo? Então, no fim das contas, a gente tem que a força BC, que é essa força nessa barrinha aqui, é 50 kN, e a força BA é essa força aqui, menos 40 kN, certo? Reparem que aqui eu considerei o mesmo desenho que o anterior. O desenho que eu usei para calcular foi esse aqui, das flechinhas saindo do nó. Então, eu considero aqui o meu sinal ainda, tá certo? E aí, pessoal, se a gente for pensar dando a estrutura em si, que a gente repara, se eu puxar essa barra para baixo, realmente, essa barra BC aqui, ela vai esticar, enquanto a barra B, ela vai ter uma tendência a ser comprimida, né? Então, é possível reparar isso, com certeza. Só que em treliças grandes, nem sempre isso é possível, a não ser que você tenha bastante experiência já, aí é fácil identificar, né? Porque daí existem alguns critérios, assim, que é possível observar. Mas nem sempre é certo, né? Então, a gente prefere fazer essa convenção de colocar elas todas como de tração, e caso dê negativo, eu sei que elas são de compressão, do que chutar e depois ficar tendo que mudar o meu DCL, certo? Aí, o que eu quero que vocês reparem? Se eu quiser colocar as forças nas direções corretas, eu tenho que observar o sinal. Então, aqui, ó, o que aconteceu aqui? Eu tenho a força BC, que é de 50, que é essa força aqui, e eu tenho a minha força B, que é menos 40, que é essa força aqui. Ela continua menos 40. Se eu alterar ela de lado, colocar ela para cá, como ela realmente é na prática, o que eu vou fazer? Eu vou considerar ela positiva, porque daí ela já está no sinal correto dela, né? Seria errado eu colocar que ela é menos 40 e colocar o sentido dela apontando para o nó, tá? Agora, aqui eu já sei, observando o desenho, como ela está entrando no nó, isso porque eu estou observando o nó B, tá? Como ela está entrando no nó, eu sei que ela é de compressão, tá bom?
Então, por isso, aí tudo bem eu manter aqui como positivo. Porque daí, se eu pegar essa força para depois calcular a tensão, que a tensão é o quê? Força sobre área, aí vai fazer diferença o meu sinal. Eu vou ter que colocar o sinal negativo aqui se ela for uma força de compressão. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular qual que é a tensão que está agindo aqui em AB, como que eu faria? Eu teria que pegar a força, AB, dividido pela área da seção transversal dessa haste. Se eu trouxer essa força positiva, sendo que ela é de compressão, conceitualmente, meu resultado vai estar errado. Por quê? Porque uma tensão de compressão, ela é necessariamente negativa. E se eu chegar no resultado positivo, eu tenho uma tensão de tração, entendeu? Então, o sinal é importante nesse sentido, certo? E aí, agora eu quero conversar então um pouquinho com vocês sobre as dúvidas que ficaram nesse exercício. Ô, professor, Oi. tem uma dúvida quando você fala força normal, que você tinha falado ali no começo da aula. Você pode explicar daí, por favor, por que ela é uma força normal? Explico. Conceitos. Uhum. Ó, é o seguinte, força normal é o mesmo sentido que a gente já conversou lá no bimestre passado. O que é uma força normal? Então, imaginem que aqui eu tenho uma área de seção transversal, uma barra. Aí aqui, a minha área de seção transversal. Aqui eu tenho uma força saindo dessa seção transversal, tá? Essa força, ela é o quê? Perpendicular à seção transversal, tá? Por ser perpendicular, a gente chama essas forças que são perpendiculares à área de seção transversal de força normal, tá? E as forças normais, elas têm uma tendência a esticar a barra ou comprimir a barra. Isso quando a gente está falando sobre barras axiais, que é o que é comum para nós, né? Então, isso é uma força normal. Quando eu tenho aqui, nesse caso, a treliça, que ela é uma barra axial, e eu tenho forças agindo nela, essas forças são caracterizadas exatamente dessa forma. Então, eu tenho aqui a minha barrinha, ó. Eu tenho aqui a minha barrinha, e ela tem uma força normal dentro dela. E essa força normal dentro dela, essa é a força interna a essa barra, que são as minhas forças normais. Entendeu? Entendi, professor, entendi. Aí, por exemplo, se tivesse uma força agindo no meio da treliça FBC ali, daí já não seria normal. Aqui você fala, por exemplo, É, pode ser, aham. daí eu já não tenho nem treliça. Isso eu já não posso nem considerar treliça mais, né? A treliça ela é caracterizada justamente por isso. É um conjunto de hastes em que as forças são aplicadas nos nós entre essas hastes e a distribuição de forças entre elas é apenas por força normal. Isso é uma treliça. Tá. Agora, quando eu tenho isso aqui, por exemplo, isso aqui já se torna uma viga, por exemplo, né? Porque daí eu tenho uma força aqui no meio que ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma força cortante, ou seja, eu vou ter tensão de cisalhamento, então ela não vai tender a esticar, ela vai tender a cortar a minha barra, entendeu? Além disso, ela vai gerar flexão, que é outra força que a gente vai ver já já. Dependendo, ela pode gerar torção, entendeu? Então, daí a gente foge um pouquinho desse tipo de sistema. Beleza, né? então. Beleza? Valeu. Professor, Oi. explica de novo ali quando o senhor encontrou o FBC. FBC. Vamos lá. Ó, FBC. Você entendeu a equação de equilíbrio? Sim, professor, a equação de equilíbrio eu entendi. Tá. Então, aqui, ó, FBC. O FBC, ele tá aqui nessa equação de baixo aqui. E ele tá sozinho, né? Então, eu só vou isolar ele, né, aqui do lado do igual. Então, eu pego essa fórmula e joguei para cá, né, igualzinha. Aí, o que que eu fiz daqui para cá? Eu só peguei esse menos 30 e joguei para o lado de lá do igual positivo. Aí, essa fração aqui é como se eu tivesse esse número dividindo, então eu passo multiplicando, e esse número que estava multiplicando, eu passo ele aqui para baixo, dividindo. Então, é como se eu pegasse o inverso dessa fração e jogasse para o lado de lá. Então, o 2,5 ele passou para cima e o 1,5 passou para baixo. Né? Eu só inverto. Ou eu posso jogar essa fração inteira aqui para baixo do 30 e fazer uma multiplicação pelo inverso, tá na mesma.
tá? Mas quando a gente tem fração assim, a gente quer passar os dois para o lado de lá, é só passar invertido, que é justamente multiplicar pela inversa. Aí eu Mas se multipliquei. dividiu 30 por essa fração aí, parece que Dá deu certo. 8 aqui no meu resultado. Ó, se dividiu 30, vamos fazer aqui do lado. Ó, 30 dividido por 1,5 sobre 2,5. Aí, a gente tem que multiplicar. Se a gente está dividindo por uma fração, a gente multiplica ela pelo inverso. Então, aí eu faço assim, ó, 30. Qual que é o inverso dessa fração que está embaixo? É o 2,5 dividido por 1,5. Então, fica assim a conta, que é o que está aqui, ó. Tá certo, Entendeu? professor. Uhum. Ou então eu faço assim, ó, o barriguinha barrigão. Eu coloco um embaixo do 30, multiplico esse por esse e esse por esse. Aí o que está para cima, o barrigão, fica em cima da fração e a barriguinha fica embaixo da fração. Tem gente que aprende assim. Eu acho que ele perguntou era dividir o 2,5 por 1,5, que acho que dá 0,8 ou 0,6, não sei, e multiplicar direto. E dá também. Ah, tá. E não fração? Já dividi essa fração aí e trabalhar com número. Ah, pode dividir. É à vontade. Isso aí, a forma como vocês vão resolver é como vocês estão acostumados, entendeu? Porque cada um vem de uma forma de raciocinar, entendeu? Aí a única coisa que eu peço para vocês tomarem cuidado é com a aproximação. Então, quando a gente, nesses exercícios, ainda está mais simples, né? Mas quando a gente tiver em algum nível de dificuldade um pouco maior, com muitos números, quanto mais a gente vai dividindo fração no meio da conta, vai ficando muito aproximado. Então, é ruim por isso, entendeu? Mas pode trabalhar com números. Aí eu sempre peço para trabalhar, é o ideal, né? Nem sempre dá. Mas sempre peço para trabalhar com todas as casas da calculadora, enquanto eu estiver fazendo a continha ali no meio. Aí chegar no final do exercício, aqui, ó, na força mesmo, 2 casas decimais está ótimo. Mas antes disso, sempre trabalhar, aqui deu um valor próximo de um número inteiro, né? Mas quando eu for trabalhar com frações ou cosseno e seno, principalmente seno e cosseno, porque qualquer grauzinho de diferença dá muita diferença. Vocês vão reparar. E aí, principalmente quando a gente arredonda números que são seno e cosseno, dá muita diferença no resultado, certo? Então é só tomar cuidado com isso. Certo? Pessoal, mais alguma dúvida? Eu acho que dá para tentar resolver o exercício, professor. Então, eu vou dar uma orientação no exercício para você. Professor, rapidinho. Pode falar. Essas frações que você fala assim, tipo de 2 sobre 2,5 e tal, é mais quando eu tenho os valores do triângulo daí, né? Que daí multiplica em relação ao ponto que você está pegando, né? Tipo, a reta que você está pegando. Aí, tipo, é nisso. Aí, é igual eu tinha perguntado para você, aquele FAB lá, por causa do comprimento, entendeu? Não, o comprimento não influencia. É que às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, essa relação entre medidas, ela me dá o quê? Ela me dá uma proporção que dá justamente o valor do cosseno, do ângulo. Então, essa proporção, ela é o valor do cosseno do ângulo. Só que em vez de eu usar o cosseno do ângulo, eu uso essa proporção, entendeu? Que daí vem daquele cateto oposto e hipotenusa lá, né? Agora, quando a gente tem números muito quebrados, esse que é o problema, entendeu? E nem sempre vai ser interessante eu usar a proporção do triângulo, porque às vezes a minha hipotenusa vai dar um número muito quebrado, então é melhor trabalhar com cosseno e seno, entendeu? Professor, isso que eu queria perguntar, se eu olhar no triângulo ali, é o pitagórico dividido por 2, né? Que é 3, 4, 5. Aí por 2 dá 1,5, 2 e 2,5. Aí então os ângulos seriam 30, 60 e 90. Isso, pode usar.
o maior cateto, então, é o pico de 30, que é o B. Então, ali na conta, seria o cosseno de 30, seria a raiz de 3 sobre 2. Ó, aí aqui... não, calma lá. Vamos ver, ó. FBC, para eu trazer para o X, aqui você disse que é 30? Porque o cateto maior é o que fica com ângulo de 30, né? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser 1,5 dividido por 2,5. Dá 0,6. O cateto oposto. Então, é o seno do seno. Na verdade, dá 36,86 graus. Ah, tá. Faz lá faz a fórmula do seno como sendo cateto oposto sobre hipotenusa. Professor, Seno pode menos dar uma 1. explicação breve como que ficaria assim por seno, que eu não recordo muito bem, para calcular isso. Vamos fazer. Ó, vamos fazer o ângulo também, tá? Só que agora vocês vão ter que me acompanhar no mouse. Então, ó, o seno do θ Aí vai você vai ser... descobrir o X. eu vou descobrir o ângulo. Vou descobrir o ângulo. Ah, tá. Esse Primeiro ângulo você tem que descobrir o ângulo para depois fazer o... Uhum. Vai ser o cateto oposto, que vai ser 1,5, dividido pela hipotenusa, que a hipotenusa é o 2,5 que a gente calculou, né? Então, daí fazendo isso, eu descubro aqui que o meu θ vai ser o arcseno, então o seno menos 1, dessa divisão aqui, que dá 1,5 dividido por 2,5, de 0,6. Então, de 0,6. Aí eu jogo isso aqui na calculadora, ó. O θ vai ser o seno menos 1 de 0,6. Então, eu faço shift seno de 0,6, dá 36. Então, meu θ dá 36,86. E aí, agora é a hora que o arredondamento dá errado. Porque nesse ângulo aqui, ó, uma diferencinha aqui nesse resultado, se eu pegar poucas casas decimais do ângulo, dá muita diferença no final, entendeu? Então, aqui está 30,869. O ideal é pegar 30,869, tá? Agora, a gente sabe o ângulo. Então, beleza. Então, aqui a gente já sabe, conhece esse ângulo. É o 36. Então, é esse ângulo aqui. É o 36,869. Se possível, pegar a quarta casa decimal. 8 graus. Aí, eu vou ter que transformar esse FBC aqui para baixo, né, no eixo X, e também no eixo Y. Para eu transformar o FBC no eixo X, como eu sei qual é esse ângulo aqui, então vai ser FBC cosseno, então com o ângulo de 36. Então aqui eu poderia fazer o seguinte, FBC vezes o cosseno de 8.698. Se a gente fizer o cosseno desse ângulo, dá exatamente 0,8, que é o quê? 2 sobre 2,5, entendeu? Então, o cosseno desse ângulo que a gente encontrou e essa divisão aqui vai ser o 0,8. Só que, por exemplo, se eu fizer cosseno de 36,86, já me dá 0,8001. Então, já dá uma diferencinha, entendeu? E é que aqui não deu tanta, mas ele vai dando uma diferencinha. Então, o ideal é caminhar aqui com várias casas decimais aqui depois do igual nos ângulos, certo? Para evitar erro. Mas dá para fazer isso. Aí, no FY, qual que é a diferença? Eu vou ter que fazer o FBC e eu vou ter que projetar ele aqui em Y, né?
A projeção dele em Y, que vai ser o FBCY, vai ser o FBC sem o ângulo de 36. Ou seja, FBC vezes o seno, porque é sem o ângulo, seno de 36,8698. Se eu fizer o seno desse ângulo, né, então seno de 36,8698 vai dar 0,5999, ou 0,6, que é justamente a diferença, a divisão de 1,5 por 2,5, entendeu? Então, se eu pego a relação aqui da proporção do triângulo, o ângulo é a mesma coisa. Certo? Certo, professor. Beleza, Então, beleza. agora eu lembrei, né? Aí, para descobrir o ângulo, é o arcseno, né? Arcosseno e arctangente. É isso, é um dos três. Você vai fazer o que for mais apropriado ali para a situação. Uhum, Tá bom? tá bom. Professor, Essa eu nunca tinha visto, cara, que você fez aí. Essa eu nunca tinha visto. Desse jeito que você fez. De proporção, É, o 2 por 2,5, nunca tinha visto. E é muito mais fácil. é mais fácil. Aham. Pode perguntar, Márcia. olá, os vetores. Hum. Necessariamente ele tem que ficar. Tem que mudar a setinha lá no final? Não precisa. Não precisa. Só se for pedido, assim, sabe? Demonstre os vetores na direção, no sentido correto, real, entendeu? Mas não precisa. O ideal é não fazer isso. O ideal é manter todos tracionados. Na verdade, não tem como a gente, depois vocês vão reparar que a gente vai montar uma tabelinha, né, quando a gente for calcular uma treliça. Então, não precisa. É para deixar negativo mesmo. É melhor deixar negativo. Deixa negativo. Eu só mostrei para vocês, para ficar mais didático. Tá. Professor, Oi. só para mim, eu acho que eu dei uma cochiladinha na hora que o senhor falou sobre o 30 Newton, ele está com Y devido, não que por causa do sistema de cima, é porque ele está no eixo Y só por causa disso, né? Isso, ele não está inclinado, né? Então ele não tem componente nos dois eixos, ele tem componente só no eixo Y. Ele é exclusivamente do eixo Y. Se ele tivesse umzinho aqui, ó, aí ele teria uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. Mas como ele está no eixo Y, ele é só do eixo Y. Assim como o FAB é só do eixo X. Uhum. Beleza, mas no X ali existe uma força também, né? No X existem duas forças. Isso, por causa do esmagamento ali, né? Ah, tá, mas daí seria no pino, na ligação, aí é outra coisa. Entendeu? Aí eu não entendi, porque assim, no nó também, né? Essa força que ele tá causando ali de compressão no AB é uma força no eixo X. Sim. E essa força, ela é no nó também. Ela é no nó, ela é na barra que está no nó, consequentemente, né? Beleza. Certo? Pessoal, vou explicar a atividade para vocês do fórum. Ela parece complexa, mas ela é exatamente o que a gente fez, certo? O que eu quero que vocês façam? Então, ó, é para calcular as forças nas barras AC, então nessa barra, CB nessa barra, DB nessa barrinha e DA, que é nessa barrinha. Considerando que a força P, que é essa força que está inclinada, então ela não está mais só no eixo Y, ela está inclinada, é de 80 kN, e que a força na barra CD, que é essa barra aqui, seja de 62,3 kN. Então, a força CD, a barra CD já está dada, essa aqui já foi calculada. Ela é 62,3 kN. Então, para desenhar o nó, vocês vão desenhar essa força saindo do nó, tá? Então, ela é positiva, então ela está saindo do nó. Isso aqui já é um dado, que seria a FCD, certo? Por que eu já dei esse dado? Aqui, ó, nesse nó, quantas barras a gente tem chegando nele? 1, 2, 3.
Se vocês tivessem que descobrir esses 3 nós, aliás, essas 3 forças com um nó, não teria como. Mas como vocês já vão conhecer essa força, aí é possível calcular tanto a barra AC quanto a barra CB, certo? Que daí tem 2 incógnitas só. 2 incógnitas só. Então, para isso, para achar a força CA e a força CB, vocês vão calcular no nó C, tá? E aí vocês vão esquecer que existe essas 2 barras aqui, tá? Então, daí o meu nozinho C, ó, o meu nozinho C que vai ser esse, vai ser essa barrinha, essa força AC, essa força CB e essa força de 62 aqui, 0,3 quilonewtons. Então, isso aqui é o nó C, entendeu? Então, esquece... AP você esquece. Aham. Oi? AP ali você esquece. A P também esquece, porque a P, ela tá aplicada a D. Aí você vai analisar o nó D, que é o outro nó, entendeu? Aí, o que que tem no nó D? Tem a força de 62 puxando, tem a força P puxando, tem a força AD daí, que tá pra cá, e a força DB, que tá pra cá, tá? E aí, então, qual que é a grande diferença, né, dos outros exercícios para esse? Tem 2 exercícios dentro de um só. Porque eu vou calcular o nó C e depois eu vou calcular o nó D. E aí, com isso, eu descobri as forças que estão agindo em todas essas barras. Certo? Não tem tamanho? Lembrar essa tela. Não precisa... Ah, faltou colocar os ângulos. É, isso que eu ia falar. Tem tamanho sem ângulo e deu ruim, né? Tá, mas eu tenho anotado aqui. Deixa eu pegar já. No caso do C ali, então, seria o total menos o CD que você já deu. Calma e aí. aí, cada barra com seu ângulo ali, as duas, é o que Fala completa aos 80. Fala de novo. No nó C. Uhum. Tá chegando ali 62,3. Sim, só que não tá chegando. O que falta de sair dos 80 ali é o que tá na barra AC e BC. Não. Não pensa assim, calma aí, deixa eu só organizar de novo aqui. Ó, qual que é, primeiro as dimensões. Então, a altura aqui, ó, é 3 metros. Aí, a distância daqui até aqui também é 3 metros. E a distância daqui até aqui, 6. Pronto, agora sim. Tá apoiado, professor? Apoiado, ó. Ela tem um apoio aqui e tem um apoio aqui. Só que a gente ainda não considera esses apoios para fazer o cálculo. A gente vai considerar o método dos nós mesmo. Então, vai considerar essa força CD, ela tá saindo do nó D? Ela tá saindo dos 2 nós. É aí que tá. Isso vai ser, ó, aqui, ó. Aqui eu tenho o nó C, eu acho que essa é a dúvida do Gabriel também. No nó C, eu tenho a força saindo, a força aqui, ó, CA, né? Eu tenho a força também saindo, que é a força CB. E eu tenho a força aqui saindo. Por que ela está saindo? Porque ela é positiva. Então, se ela está positiva, ela está saindo do nó C. Então, ela é a 62,3. Certo? Do mesmo jeito, eu vou analisar o nó D, que é o nó que está embaixo. Então, agora eu tenho um outro problema, né? Tipo, é separado, né? Qual que é a ligação entre eles? É a força CD, que ela também está saindo do nó D. Por quê? Porque essa é a característica dela de tração. Né? Se a minha barra está sendo tracionada aqui, ela está sendo tracionada aqui também. Né? Então, eu tenho aqui a minha tração nessa barra, que vai ser de 62,3. Ela está em sentido oposto em relação ao nó C, só que aqui, nesse sistema, ela é positiva. Para ela ser positiva, ela tem que estar aqui também saindo do nó. Só que daí, além disso... Daí entra aquele caso que daí puxa dos 2 lados daí, isso, né? Tanto do lado quanto do outro. Professor, a conta vai mudar alguma coisa ou vai ser normal? Não muda nada. Mudaria se eu considerasse ela entrando aqui.
Mas então, Ah, essa entendi. força. Aí mudaria o sinal quando você fosse igualar É, as somas a zero lá, dos aham, eixos. isso. Ah, tá. Entendi. Pode perguntar. Essa força que sai do C e sai do D, a gente está falando do nó e não da barrinha. Ela Porque sai na do nó. barrinha, porque senão dá de entender assim que na barrinha ela estaria comprimindo devido às forças estar se encontrando, mas não, já deletei Não. isso da cabeça. O que acontece é o seguinte, pensa que essa força, que essa barra está sendo esticada, entendeu? Ela está É sendo que pela pressionada. ordem que você colocou, professor, dá a entender. Se você tivesse colocado o C embaixo e o D em cima, mostraria certinho Ah, tá, entendi. a tração, entendeu? Aham, Aí entendi. assim dá a impressão que tá de compressão. Aham. Não, é que tem que separar mesmo. Tem que separar nó por nó. O nó por nó que você vai avaliar. Então, daí aqui eu tenho a minha força saindo do nó Então, também. a E eu gente tenho a então minha P, ó. porque se a gente usar o mesmo desenho, acaba se confundindo com os vetores, então. Tem que Não separar pode, é mesmo. desenho separado. Isso faz Uhum. parte do Da cálculo. análise. Separar. Isso, da análise, Ô, exatamente. Denilson, aí você coloca o D, tipo, inverte o desenho do professor, que aí fica mais fácil para você entender. Assim, às vezes, dá a impressão que tá comprimindo, entendeu? As Isso, duas forças estão verdade. opostas. Aí você colocando em cima, mostra ela tracionando nas duas pontas lá. Verdade. Entendeu? Aí facilita. Certo? Então, ó, muito importante. A força P, ela só influencia no nó D. Indiretamente, ela influencia no nó C, óbvio. Tá? Mas como a gente calcula nó por nó, e isso é o que caracteriza o método dos nós, então aqui na conta ela só entra no nó D. Certo? Beleza. Então, esse é o exercício para vocês fazerem. Eu acredito que dê tempo de fazer até as 8h40. Se não der, tem até amanhã. Mas dá uma forçadinha aí que dá tempo, sim. Beleza? Ele é simples. Só tem que ter atenção aí, nos Mas aqui você pode detalhezinhos. entregar até amanhã, né? Pode entregar até amanhã às 7. Às 7 não, às 7 da noite. Beleza? Beleza, então, professor. Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza então essa parte do método dos nós. E aí semana que vem a gente começa nas reações de apoio, que é uma outra forma, um outro método para a gente calcular as forças internas. E aí a gente vai ficar um bom tempo falando sobre isso. Professor, Beleza? mostra as medidas aí, que me anotar aqui. As medidas? Boa. Essas medidas aí, elas não Eu mando a existem. foto lá, professor. É só uma Se você hipótese, apagou aí, professor? eu mando a foto. Vou colocar de novo aqui, ó, é a altura de 3 metros. Alguém perguntou alguma coisa? Pode perguntar de novo. Essa altura aí foi criada agora ou ela já tem mesmo? Não. Foi com base no meu gabarito. Ah, beleza. Eu fiz com esse gabarito, tá? Então aqui, ó, e aqui 6 metros, de D a B, certo? E depois, pessoal, eu vou ensinar um programinha para vocês que calcula isso sem... Só colocar o desenho ele calcula. Já bom. fala agora então já, ué. Não, por enquanto não. De D a Eu vou B, ensinar ele. Oi? de D a B é quantos metros? De D a B, 6 metros. E de A a D? De A a D, 3 metros. E de altura também. 3 A altura metros. também 3 metros. Beleza. Aí eu vou atualizar lá no atividade, mas vocês já comecem resolvendo. Mas eu vou atualizar rapidinho, e aí vai ficar... Aqueles rabiscos dos vetores tá aí ainda na tela? Eu já descartei. Ah, beleza. Beleza? Aí, beleza. Então, beleza, pessoal. Falou, professor. Falou, até mais. Até.